Vamos analisar essa entrevista coletiva do Pedrinho, porque o Marcos, que nos faz o corte, tá de férias. Salve, salve, galera do Vascão. Antes de entrar num papo sem mimimi, sem frescura, sem enrolar, a gente vai pedir desculpa para vocês, porque eu estava ao vivo né, no último ao vivo, né? Porque eu interrompi várias vezes. Um chegou o lanche, eu fui correndo pegar o lanche. E outro, quando acabou literalmente a bateria, eu fiquei sem bateria ali. Eu tenho que comprar uma bateria sem fio para ficar recarregando, para não acontecer mais isso. Bom, mas peço desculpa a vocês. Então, salve, salve, agora sem enrolação. Olha, eu fiquei mais preocupado do que aliviado. Essa ideia do Pedrinho, né, que ele não fala conosco desde novembro, essa ideia foi tentar acalmar os ânimos, tentar fazer a torcida confiar na virada no Vasco, no Campeonato Brasileiro. Eles são mais preocupados do que qualquer outra coisa. Começando que ele colocou o Felipe Loureiro, o melhor amigo dele, como uma espécie de Pelé da gestão, como um diretor. A única coisa que ele falou, admitiu de vacilo do Felipe, foi que ele se expressa mal, que ele teria dito que o Felipe se expressa mal, como o caso do Capaz, que aliás, qualquer coisa, dentro dessa entrevista coletiva, o Felipe aí eles se confundem tanto, é a turma do Batman e Robin da colina, que eu não sei quem é Batman, quem é Robin, também não me interessa também essa identidade secreta do Vasco, mas ele passou a coletiva toda, e eu não sou daqueles estatísticos que ficam contando cada detalhe, mas ele falou inúmeras vezes toda vez nunca o clube, nunca o Vasco, é um típico de narcisista. É preocupante, eu acho que ele deveria focar a saúde mental. Perguntaram a ele sobre saúde mental, eu acho que até foi desnecessário perguntar. Desculpem, ele devia estar se tratando mentalmente. Ele se colocando aí ele e o Felipe, uns puta de gestores, né? Um Pelé da gestão esportiva, nenhuma autocrítica, nenhum vacilo. O único vacilo que ele admitiu, que a gente sabe que ele vai admitir, foi que ele falou que o potencial construtivo ia começar em dezembro do ano passado. Ali nada, nem o Carregal, nem o Amadeu. Nenhum dos três presentes tiveram autocrítica, tiveram humildade, atacaram adversários, atacaram o Kelvin, né, que foi agredido pelo Tangerina, que aliás, era uma das perguntas que eu iria fazer se eu pudesse fazer mais de uma pergunta, já que antes de começar o Marquinho sabia, deve ter visto, né, porque tanto na minha caixinha no Instagram quanto no X, eu recebi inúmeras sugestões de perguntas. Agradeço até vocês, foram inúmeras
possibilidades boas de perguntas, mas, deixa eu ajeitar aqui, mas só podia fazer, mesmo assim, teve gente que não obedeceu. Da próxima eu vou me sentir também no direito de não obedecer. E ele sempre falando em primeira pessoa. Na minha pergunta, ele praticamente falou, olha, eu nunca prometi contratar jogadores de alto nível. Que eu não vou fazer, que eu fiz uma comparação ao Corinthians, né? Que o Corinthians deve meio mundo e ainda assim contrata, faz boas contratações, o Vasco contratações sofríveis. E ele falando que era aquela política de racionalidade, que não vai afetar os cofres do clube, que não vai fazer como os gestores passados, que, enfim, eles acham que está no caminho certo. Não cravou o Vasco, a permanência do Vasco na Série A, não está confiando no trabalho do elenco, não está confiando no elenco que você montou, Pedro. Não está contando, não está confiando no Fernando Diniz, que quando você era comentarista, falava para todos os cantos que você é fã. E é engraçado que na minha pergunta, quando ele falou que não, ele nunca prometeu contratar jogadores da alta prateleira, e ninguém pediu para você comandar o futebol. Você não foi eleito para comandar o futebol. Era a piscina, eram os esportes olímpicos. Você tomou o futebol para a Associação de Lobo. Aliás, uma das declarações do Amadeu e do Pedrinho, que eles falaram que a dívida da 77 e agora passou para eles. É claro, qualquer gestão, seja pública, seja privada, quando sai um gestor e entra outro, a dívida não morre. Fica daquele gestor pagar. E aí? Vocês acharam que a dívida ia morrer com vocês tirando a 77? É engraçado que ele perdendo apoio da torcida no último jogo, a torcida mandando ele tomar no caju. E ele falou que ele só se renuncia se tiver 100% de certeza que perdeu a confiança da torcida. O que basta? Se isso não basta para ele, se não é um bastante para ele, o que falta? Usou a coisa da SAF, que não rolou propostas. Claro, você ajuizou justamente para não rolar proposta. E ele está seguro porque ele saindo, eles pegam muito essa recuperação judicial, eles dizem que a recuperação judicial é a solução. Teve um que é muito puxa-saco na gestão, que eu reparei que quando o Pedrinho dava uma declarações que a pessoa gostou,
balançava a cabeça, parecia estar destruindo o Pedrinho. E foi uma entrevista coletiva que, se fosse isso, como eu falei para vocês, se eles falasse da história dele, que ele dormiu na arquibancada do São Januário, que o pai dele era alcoólatra e tudo mais, e ele seria mais do mesmo, não deixou de ser mais do mesmo, porque a gestão passou a coletiva toda apenas se defendendo. Não que isso seja crime. Tudo bem, quando você é atacado, é natural você se defender. Mas quando você convoca, uma pessoa pública convoca uma entrevista coletiva, ainda mais com um trilhão de problemas que o Vasco vem tendo, tem que encarar esses problemas. Tem que responder de acordo com os problemas que o Vasco vem enfrentando. Mas toda hora, o Carregar uma hora falou que o Pedrinho tinha que ser aplaudido. Eles vivem num mundo, até aquele desenho animado, um mundo mágico de Bob, que o cara viaja nas coisas que ele quer e a perfeição dali. E é mais ou menos isso a gestão, que a gestão Pedrinho se vê. Sobre o Calvi, culpou a vítima, mas olha, como eu falei ontem para vocês, um garoto realmente vacilou, ele não estuda jornalismo, não é jornalista, o problema é esse problema de jornalista profissional e influência, dá esse problema. Deveria esse tipo de evento, entrevista coletiva, só de jornalistas profissionais. Ter espaço para analisar só jornalistas profissionais. Porque senão, ainda mais no esporte que você trabalha com a paixão, acaba acontecendo um risco de acontecer uma infame desse. Ninguém está certo na história. Foi, inclusive, justamente os agressores perderam a razão quando agrediram o garoto. Bastava ir na delegacia, mostrar esse sprint do Crave, que o Crave teria que responder por isso. Não agrediram ele. É engraçado que eu vi ele e um outro influencer batendo boca hoje, os dois diretores campeões de fake news se discutindo. Mas, de qualquer forma, defendeu o Teixeira, se eles esperavam algo desse tipo, que Felipe Sou defendeu o Teixeira. Olha que acabou passando recebido na entrevista coletiva falando do Alan Luciano, porque muito provavelmente ele teria defendido também o Alan Luciano. É como o próprio Pedrinho fala, essa turma, o Pedrinho Edmundo fala, outro que poderia ter sido mencionado, o Edmundo, é que esse pessoal se protege. Não cravou boas contratações para
tirar o Vasco dessa rota, né? Corrigir rota, como diria o Paulo Brax. Não cravou a permanência na Série A. Disse que toda hora só falando eu. Mas eu espero que os defensores, ainda ele tem robôs que defende, toda hora ele venha em defesa, mas olha, eu estou muito preocupado pelo nível que foi a entrevista coletiva, pela falta de expectativa que o Pedrinho deixou. E é engraçado que essa galera ainda fala em reeleição no ano que vem, hein? Não queremos imaginar. E o que vocês acharam na entrevista coletiva do Pedrinho? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos vocês. Até o Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. E ainda essa sexta vamos falar de Fórmula 1 lá no canal Ouro Velocidade. Até mais.